Tá cheio de gente falando de GG, de anticorpo neutralizante, fazendo teste para ver se tem anticorpo, mas se eu fizer o exame de sorologia e não tiver anticorpo, é porque não estou imunizada? Como eu já falei no vídeo anterior, de anticorpo todo mundo já ouviu falar. Anticorpos, que também são chamados de imunoglobulinas, são moléculas secretadas por células do sistema imune. As células que produzem e secretam os anticorpos são as células B. Durante uma resposta imune, as células B são as primeiras a secretarem anticorpos. Como isso acontece? Não sei. Vamos supor que entrou uma bactéria no seu corpo. Só é uma suposição, tá, gente? Não quero ninguém com infecção bacteriana não, viu? Quando a bactéria entra, as células B reconhecem as moléculas da bactéria por meio do seu receptor, o BCR. Esse receptor nada mais é que um anticorpo de superfície, geralmente do tipo IgM. O receptor fica lá, bonitinho, na superfície da célula, até encontrar algum antígeno para se ligar. Com a ligação do antígeno no receptor da célula B, a célula B se ativa e secreta os anticorpos IgM, que apresentam afinidade à molécula que ativou aquela célula. Então, os anticorpos IgM são os primeiros a serem secretados. Porém, eles são anticorpos pouco específicos para a bactéria que entrou no seu corpo, e por isso a resposta precisa se especializar. Assim, com o decorrer da especialização dessa resposta, ocorre uma diferenciação das células B em plasmócitos. Dentre as células produtoras de anticorpos, os plasmócitos são as células mais especializadas na produção e secreção de anticorpos. E os plasmócitos vão ser as células que vão produzir anticorpos mais específicos e com maior afinidade pelo antígeno da bactéria que entrou no seu corpo. E como é que acontece isso? Estou lhe respondendo, não sei. Para ocorrer essa diferenciação, as células B interagem com as células T, ativadas pelo mesmo antígeno. Qual antígeno mesmo? Alguma molécula da bacteriazinha que entrou no seu corpo, lembra? A gente não vai falar agora sobre a ativação de célula T, mas prometo que um dia vamos falar aqui no canal. A interação de células B com células T ocorre lá nos órgãos linfóides, como o baço, os linfonodos. É essa interação entre célula T e B que promove o aprimoramento da produção de anticorpos. Durante esse processo de aprimoramento, as células que produzem os anticorpos com maior afinidade pelo antígeno são selecionadas para se proliferarem e se diferenciarem. Então, as células porretas, aquelas que são boas mesmo em produzir anticorpos específicos para a bactéria, vão começar a se multiplicar e se diferenciar em células especializadas na produção de anticorpos. Como é isso? Não sei. Nessa diferenciação, primeiro a gente tem uma célula intermediária chamada plasmablasto. Essa célula produz mais anticorpos que as células B maduras, mas produz menos anticorpos que os plasmócitos, que são as células finais nesse processo de diferenciação. Depois, os plasmablastos se diferenciam em plasmócitos. Os plasmócitos vão produzir anticorpos mais específicos e com maior afinidade pelo antígeno, como os anticorpos do tipo IgG, por exemplo. Você está entendendo, então, que para acontecer a produção de anticorpos IgG, tem que ter esse processo de maturação de afinidade, certo? Por isso que os anticorpos IgG são produzidos mais tardiamente quando você está com uma infecção, seja por bactéria, vírus, protozoário. Os anticorpos secretados duram bastante tempo no nosso corpo e os plasmócitos continuam produzindo esses anticorpos muitas vezes por toda a vida, residindo lá na sua medula óssea, dentro dos seus ossos. Ainda, as células B ativadas pelo antígeno podem se diferenciar em células B de memória, para se lembrar sempre daquela bacteriazinha que as ativou. E quando essazinha tentar provocar de novo uma infecção em você, as células de memória já estão prontinhas para responder, sem necessidade de despender um tempo com a ativação. Agora, por que tá cheio de gente então dizendo que tem que ter IgG para não pegar mais Covid-19? Eu tô com IgG positivo, não transmito e não pego Covid. Mentira! A resposta imune humoral, que é essa de anticorpos, pode ter vários papéis. Os anticorpos produzidos têm função neutralizante, ou seja, podem impedir um vírus de invadir nossas células, por exemplo. Podem também ter ação opsonizante, que é a ação de marcar o vírus para que algumas células do sistema imune saibam o que devem destruir ou fagocitar. A resposta imune humoral não é tudo.
temos a resposta imune celular, que é essencial e também muito importante para controlar uma infecção viral como a Covid-19. Ter IgG no seu corpo não significa que você tem um certificado de que não pega e não transmite Covid-19. Que merda, hein? Sabia não? Não há nenhum exame disponível em laboratórios de análises clínicas que você pode fazer para saber se está imune ou não. Então, esquece essa história de que precisa ter IgG positivo para testar se a vacina que você tomou funcionou. Esses testes aí nem medem todos os seus anticorpos contra o vírus e também nem são capazes de medir todos os outros mecanismos imunes que te protegem contra o vírus, como a resposta imune celular, por exemplo. Resumindo tudo que a gente falou, então anota aí. Os anticorpos são moléculas produzidas por células B que no primeiro encontro com o antígeno secretam os anticorpos IgM. Mas com o decorrer do tempo, a resposta imune humoral se aprimora, produzindo anticorpos mais específicos e com maior afinidade, como os anticorpos IgG, por exemplo. Esses anticorpos são só uma parte da nossa imunidade contra os agentes que nos provocam doenças. O papel dos anticorpos é neutralizar os agentes que nos provocam doença, impedindo a invasão das nossas células, ou também o papel de marcar aquilo que o sistema imune deve destruir ou fagocitar. Então, agora que você já sabe o que é anticorpo e o papel dele na imunidade, não caia nessa de IgG positivo, agora posso andar sem máscara. Vamos nos cuidar e cuidar uns dos outros. Use máscara, confie nas vacinas, confie na ciência. Gostou desse vídeo? Se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, suas dúvidas científicas. Se você gosta de podcast, ouça o meu podcast Escuta Ciência, que está em todos os tocadores de podcast. Tchau, tchau, beijinhos científicos e escuta a ciência!